Se a história do São Paulo fosse recontada hoje com frieza total, sem nostalgia, sem votação popular, sem essa de ouvir jogar, só cruzando impacto em decisões, peso de títulos e números que aguentam o tempo, o time que aparece é esse que você vai ver a seguir. E já aviso, ele não foi montado para agradar. A pergunta é simples e incômoda ao mesmo tempo. Quem realmente sustentou o São Paulo dentro de campo, quando o jogo era grande, quando o estádio pesava, quando a margem de erro era zero? E tem um detalhe que muda tudo. Dessa vez, a inteligência artificial não ficou presa aos 11 titulares. Ela teve liberdade para escolher um 12º jogador. Eu vou guardar esse nome para o final, mas presta atenção no caminho até lá. Porque o primeiro corte começa onde um time histórico precisa ser inabalável. No gol, Rogério Ceni aparece como titular de cara, e não é por carisma. É por base. Ele foi recordista histórico do clube em jogos, atravessou eras, liderou o período mais vencedor moderno, e ainda trouxe um elemento que quase nenhum time da história consegue ter sem gambiarra. Um goleiro que decide com bola parada. Os números não pedem licença. 1.237 partidas, 131 gols. Isso não é curiosidade, é ferramenta. E existe um marco que vira assinatura de grandeza. O 100º gol dele sai em clássico contra o Corinthians, no Paulista de 2011. Capitão, símbolo, presença em jogo grande. Para esse time, Ceni não é só defesa. É ameaça. Na lateral direita, o recorte vai em Cafu. E aqui entra um tipo de escolha que o torcedor entende na hora. É o lateral que empurra o time para outro patamar. A estreia registrada em 1989 puxa o começo dos anos 90 para dentro do desenho, e a lista de títulos não deixa espaço para discussão. Libertadores de 1992 e 1993, Mundiais de 1992 e 1993, Recopas de 1993 e 1994, Supercopa de 1993, Brasileiro de 1991, Paulistas de 1991 e 1992. Ele entra como pilar de uma era que virou referência. E tem o dado que reforça o impacto em campo. 272 jogos e 38 gols. Para lateral, num time campeão do mundo, isso é um volume ofensivo fora da curva. O que ele representa aqui é força, profundidade, decisão, o tipo de jogador que não fica preso na linha, ele cria superioridade e muda o comportamento do adversário. A zaga começa a ganhar forma com uma parceria que o próprio clube trata como barreira. A ideia não é montar nomes soltos. É montar uma dupla que carregue ciclo vencedor e liderança. Dario Pereira entra com peso de era e de camisa. De 1977 a 1988, ele soma brasileiros de 1977 e 1986, além de paulistas de 1980, 1981, 1985 e 1987. Só que a escolha não se sustenta apenas em taça. Ele tem 454 jogos e 38 gols, um zagueiro com presença ofensiva real, e com um perfil raro, porque também atuou como volante. Isso explica porque ele vira símbolo de uma defesa vencedora. Raça, potência física, e a sensação de que ninguém passa sem pagar pedágio. Ao lado dele, Oscar fecha a dupla com um argumento que aparece em qualquer time de todos os tempos. Comando. De 1980 a 1987, ele empilha brasileiro de 1986 e os mesmos paulistas do ciclo, 1980, 1981, 1985 e 1987. São 293 jogos e 15 gols, com destaque para a sequência inicial invicta e papel de liderança. A história oficial destaca essa dupla como intransponível, e reforça o status de capitão. É a zaga que organiza o time sem discurso, que transforma a defesa em território. Num 4-4-2 clássico, isso vale ouro, porque o time não pode virar uma gangorra. Na lateral esquerda, o recorte escolhe Nelsinho, e aqui entra um ponto que separa ídolo de dono da posição. Ele fica de 1979 a 1992, com longevidade e consistência, e isso pesa muito quando você está montando história. Os títulos são numerosos. 6 paulistas, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989 e 1991, além do Brasileiro de 1986 e da Libertadores de 1992. E o número que sustenta essa permanência é forte. 512 jogos. Lateral de base, velocidade, cruzamento,
e uma década de presença sem virar peça de reposição. Ele entra como estabilidade e amplitude. Agora sim, o meio-campo. Aqui a temperatura muda, porque quando esse time começa a ganhar coração, ele para de pensar em nome bonito e começa a pensar em equilíbrio. Quem sustenta, quem cria, quem chega, e quem decide quando São Paulo acelera ou respira. Pelo lado direito, Silas entra como meia de alta produção. O período é de passagens entre 1984 e 1997, com conquistas importantes no pacote. Brasileiro de 1986, paulistas de 1985 e 1987. E o dado que explica a vaga é direto. 170 jogos e 35 gols. Para meia, é uma marca alta. Ele dá ao 4-4-2 a cara clássica de equilíbrio, chegada, passe e bola final, sem desmontar a robustez do time. Não é um nome colocado por simpatia. É encaixe. No centro, o recorte traz um nome que muda o peso histórico do time, porque ele puxa outra época para dentro da escalação. Dino Sani, de 1954 a 1961. O texto lembra o contexto. Menos torneios nacionais e continentais, então o estadual tinha um peso enorme, e ele é campeão paulista de 1957. Agora segura a parte mais impressionante. 324 jogos e 113 gols. Para um médio volante, isso é gigantesco. E há destaque para muitos gols de falta, bola parada como assinatura. Ele entra como referência histórica de técnica, fundamento e ponte entre eras, impedindo que o time vire só um recorte de décadas específicas. Ao lado dele, Raí puxa o São Paulo para a fase de domínio internacional com um argumento impossível de ignorar. Ele tem duas passagens, 1987 a 1993 e 1998 a 2000, e coleciona Libertadores de 1992 e 1993, Mundial de 1992, Brasileiro de 1991 e 5 títulos paulistas. Os números parecem de atacante. 395 jogos e 128 gols. Só que o peso não está apenas no total. Está no momento que vira carimbo. No Mundial de 1992, o São Paulo vence o Barcelona com 2 gols de Raí. Em time histórico, decisão no topo não é detalhe. É critério. Pelo lado esquerdo, Pita entra como meia que dá amplitude e criação sem perder produtividade. Ele fica entre 1984 e 1988, ganha Brasileiro de 1986 e Paulistas de 1985 e 1987, e ainda traz um começo que já é recado, 3 gols na estreia. Os números sustentam. 249 jogos e 47 gols. E o texto destaca o papel de grande assistente de Careca e Miller. Ele entra como peça de criação pelo lado, mantendo o 4-4-2 vivo, sem deixar o time previsível. No ataque, os critérios ficam ainda mais cruéis. Só cabem 2, e aí não basta ser ótimo. Tem que ser histórico em volume, e histórico em decisão. Serginho Chulapa é o primeiro. E aqui é quase impossível fugir. Ele é o maior artilheiro do clube. São 399 jogos e 242 gols. O recorte coloca com Brasileiro de 1977 Paulistas de 1975, 1980 e 1981, e ainda puxa um dado que bate forte quando a conversa é grandeza. Ele é recordista em gols de clássicos estaduais pelo São Paulo, com 42. E existe um gol decisivo lembrado como símbolo, na semifinal do Paulista de 1978, no fim da prorrogação. Isso define um perfil. Quando o jogo vira sobrevivência, ele vira destino. Ao lado dele, Miller completa a dupla com um pacote que mistura título grande e participação em noites históricas. De 1984 a 1996, ele empilha Libertadores de 1992 e 1993, Mundiais de 1992 e 1993, Brasileiros de 1986 e 1991, Paulistas de 1985, 1987, 1991 e 1992, além da Supercopa de 1993. Em números, 160 gols em 386 jogos. E o texto reforça algo que pesa muito no ajuste fino. Participação fundamental nos 2 primeiros títulos mundiais do São Paulo, com jogadas decisivas descritas pelo próprio clube. Ele entra como protagonista de topo, alguém que muda história em jogo que vale planeta. E aqui entra o ponto mais polêmico.
O 12º jogador. Um nome que não entra como lembrança bonita. Entra como função. Um banco que não derruba o nível quando tudo dá errado. O 12º jogador é Zete, goleiro, de 1990 a 1996. E aqui o argumento é simples. Se o titular sai por lesão, expulsão ou qualquer imprevisto, o time precisa continuar inteiro. Zete entrega isso no máximo patamar. Ele tem 432 jogos e um pacote de conquistas raro demais para um reserva. Mundiais de 1992 e 1993, Libertadores de 1992 e 1993, Recopas de 1993 e 1994, Supercopa de 1993, Brasileiro de 1991, Paulistas de 1991 e 1992, além da Copa Master Comebol de 1996. O texto também lembra atuações memoráveis em finais, e a imagem de Muralha. Com ele no banco, essa seleção não vira sorte. Vira plano. Só que toda lista sim cobra um preço, porque o time cabe em 11, mas a história não. E aí vem a parte que gera mais debate do que qualquer escalação. Quem ficou de fora? Porque quando você monta um time com critério frio, você corta ídolos, e alguns cortes doem de verdade. Valdir Pérez é o primeiro nome que muita gente vai bater na mesa. E não é por acaso. Ele tem 617 jogos, campeão brasileiro de 1977 e campeão paulista de 1975, 1980 e 1981. Só que aqui a posição já está travada. Ceni como titular, Zete como 12º. Dois pilares ligados ao topo do clube também no cenário mundial. Valdir não sai por falta de grandeza. Sai por falta de vaga. Luiz Fabiano também entra no debate com força. Ele é top 5 de gols do clube, 178 em 267, números pesados. Mas o ataque titular prioriza outra combinação. Peso histórico em decisões internacionais, mais longevidade e artilharia máxima do clube. Nesse funil, Serginho e Miller levam vantagem. Luiz Fabiano não perde por ser menor. Perde por encaixe no recorte. Careca é outro corte que dá briga. 115 gols em 191 jogos, e o texto cita a artilharia do brasileiro de 1986, com 25 gols. Ele tem números e tem fase marcante. Só que, de novo, o setor é congestionado. Serginho entrega artilharia máxima e marca em clássico. Miller entrega protagonismo nos mundiais e pacote de títulos grandes. Careca fica fora por concorrência direta no ataque, onde qualquer escolha já parece injusta. E tem Pedro Rocha, com produção histórica enorme. 119 gols em 393 jogos. Ele bate na porta porque entrega número e história. Só que o 4-4-2 já está cheio de meio-campo de alto impacto por títulos e por papel dentro do time. Raí e Dino no centro. Pita e Silas pelos lados. Pedro Rocha sai não por falta de importância, mas porque o setor já estava no limite. E é exatamente isso que transforma essa lista em debate. Ela não tenta ser unânime, ela tenta ser coerente, mesmo que doa. Agora eu quero saber de você, mas sem resposta genérica. Qual é o primeiro nome que você tiraria desse time, e quem você colocaria no lugar, com justificativa? E sobre o 12º jogador, Zete faz sentido? Quem ficou fora de forma injusta? Comenta aí. Vou responder todos os comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com um amigo que sempre discute escalação. Até a próxima!